Vamos então falar sobre Sofia, a mãe, a esposa e a filha. Só um adendo, né? Lá no canal, nos nossos estudos anteriores, para quem já viu, quem está chegando depois, só para saber que tem esse tema, a gente já abordou muito. Esse tema qual? Não só o tema da Sofia, eu nem pus todos aqui, eu pus só alguns exemplos. O tema da Sofia, o tema da alma, o tema da união da alma que se une com Cristo, a alma que se une com o Espírito. Então, a gente tem o Trovão, a Mente Perfeita, que foi o último vídeo lá do canal, que é essa alma falando sobre todas as suas características. A Sofia Ashimon, né, aqui eu toquei um pouco no glossário teosófico da Blavatsky, como que ela enxerga a Sofia Ashimon, citando os gnósticos, que vai ser o que a gente sempre coloca, a Sofia como alma do mundo, é bem coerente. No Evangelho de Tomé, no dito 101, Jesus vai falar sobre a mãe verdadeira que dá a verdadeira vida. No dito 75, a gente teve um longo estudo lá no canal e aqui, né, no nosso grupo, sobre a câmara nupcial, porque é aquele dito de amante unir-se ao amado, dois se tornar um, e aí a gente vai falar da câmara nupcial, do simbolismo da câmara nupcial, o que é essa alma que busca esse espírito, né? Aí eu trouxe trechos do Evangelho de Filipe, Sofia e o Cristo. Esse é aquele vídeo aqui de baixo que eu entrei um pouco na acupuntura, que eu trouxe os meus estudos de acupuntura para falar sobre o fogo da vida. Um estudo da Teresa d'Ávila falando do matrimônio espiritual no seu aspecto simbólico, mostrando o caráter esotérico, né, dessa tradição. A alma, a intuição, a deusa mãe, lá no livro da Elaine Pagels, ou seja, é um tema muito frequente aqui nos nossos estudos, porque ele é um tema muito importante para os gnósticos. Então, material não falta, e hoje a gente vai para mais um. Eu vou começar ele com vocês, só para a gente não ficar devendo ele, temos aí uns 15 minutos. Então, vamos para a exegese da alma, também do Códice 2, da Biblioteca de Nag Hammadi. E como provocação, eu trouxe um trecho do estudo do Marcelo Luz das Cartas dos Mahatmas que eu estava vendo hoje de manhã, que eu acho que cabe com a gente aqui. A Terra é um campo de batalha, tanto de forças morais como de forças físicas, e a turbulência das paixões animais, sob o estímulo das energias rudes do grupo inferior de agentes etéricos, sempre tende a sufocar a espiritualidade. Achei que essa passagem aqui cabia, porque o texto da exegese da alma vai justamente mostrar como os arcontes, representando essas paixões animais, que são energias rudes, e um grupo inferior de agentes etéricos, ou seja, são forças sutis, fazem com que a nossa alma trave uma batalha ética, uma batalha moral, uma batalha espiritual, e a espiritualidade sempre fica tentando ser sufocada, mas Sofia há de vencer. Então, como começa o texto Exegese da Alma? Vocês vão ver que é um texto muito erótico, ele é realmente assim muito no aspecto feminino, traz essa imagem da alma prostituta, traz essa imagem da amante, essa alma que é atacada pelos arcontes. Lá nos mitos do Éden, de Adão e Eva, aparece sempre essa imagem que os arcontes invejam a Sofia, percebem a vida e a luz dela, o poder dela, e tentam violentá-la, tentam corrompê-la, tentam atacar ela. E é justamente isso que a gente vai ver novamente aqui no Exegese da Alma, em outra forma. Então, começando com vocês só. Os sábios deram à alma, assim começa o texto copto, tá? Já fui direto para o texto. Os sábios deram à alma um nome feminino. Na natureza, ela também é feminina. Ela tem até um ventre. Esse texto é do século II, tá? Só para a gente se situar. Enquanto ela estava sozinha com seu pai, ela era virgem e de forma andrógina. Quando ela caiu num corpo e entrou nessa vida, então ela caiu nas mãos de ladrões. Homens queridos a passaram de um para o outro. Usaram-na, uns à força, outros seduzindo-a com presentes.
Eles a sujaram e lhe tiraram a virgindade, ou tiraram a pureza, né? Em seu corpo, ela se tornou uma prostituta e se entregou a todos, vendo cada um que ela abraçava como marido. Depois que ela se deixou levar por adúlteros lascivos e infiéis, ela suspirou profundamente e se arrependeu. Mas mesmo quando ela virou o rosto dos adúlteros, ela correu para os outros, e eles a obrigaram a viver com eles e fazer amor com eles em suas camas, como se fossem seus mestres. Então, por vergonha, ela não mais ousou deixá-los, enquanto eles a traíam, fingindo ser fiel, verdadeiros maridos, como se a respeitassem. Depois de todos esses atos, eles partiram, abandonando-a. Então, vocês podem ver que a linguagem do texto é bem forte, bem. A gente pode ler de forma literal, como se estivesse falando de uma mulher, de uma prostituta, de uma mulher lasciva, que deita com todos, mas não é isso que o texto está falando, né? Convenhamos. Todos nós somos essa alma, seja você homem ou mulher aqui nesse corpo. Então, eles não estão falando de uma mulher ou de uma prostituta. E daí que vem todo aquele peso da Madalena, que recebeu toda essa carga aqui, que não tem nada a ver com a Madalena, né? Então, a alma, ela cai no mundo. Ela vivia com seu pai, ela era pura e ela era andrógena. E quando ela cai nesse mundo, ela cai o quê? Nas mãos de ladrões. A gente vê esse termo ladrões no Novo Testamento o tempo todo. E a gente vê no Evangelho de Tomé também bastante. Os ladrões, que quando você sabe que os ladrões vão invadir a sua casa, você olha bem as janelas, você protege as portas, né? Essa é uma imagem clássica que Jesus usa, os tais ladrões, que obviamente não são ladrões. Não é alguém que vai entrar na sua casa, assim como essa alma que não é uma mulher que está se deitando com vários homens. Os ladrões são essas forças do mundo, são as forças dos arcontes, são os nossos vícios, os nossos defeitos, tudo aquilo que nos aprisiona nesse mundo. A alma vai se esquecendo de sua origem e ela, por essa ânsia de buscar o seu amado, porque isso é um sofrimento para nós, essa saudade, esse vazio, essa sensação de insatisfação constante, essa incompletude que a gente sente, faz a gente buscar ser feliz, é o que a gente quer, né? Todo mundo não quer ser feliz. O problema é que a gente está buscando no lugar errado, é isso que o texto está dizendo. Então, a gente é corrompido pelo mundo. Aqui, a alma se prostituir não se refere apenas a atos sexuais. A gente se prostitui no mundo quando a gente aceita um emprego que faz mal para os outros. A gente se prostitui no mundo quando a gente consome algo que prejudica nós mesmos ou prejudica os outros. A gente se prostitui quando a gente dá vazão a ações no mundo, ações que geram karmas, que fazem a gente sofrer mais e não menos. Então, todas as coisas do mundo, na visão gnóstica, a meu ver, que prostituem a alma, são essas forças que fazem a gente ceder aquilo que é as nossas paixões. Esse texto gnóstico, ele está sendo escrito numa época que o estoicismo estava muito forte, que as escolas de mistério ainda eram fortes. Esse tipo de ensinamento era comum, né? A ideia da purificação, a ideia da virtude. Lá no estoicismo, a busca da felicidade, da eudaimonia, ser verdadeiramente feliz, que é não ser perturbado pelas emoções conflitivas ou aflitivas, que lá no budismo tem de sobra esse ensinamento, né? Não preciso nem ir para o Oriente, mas lá tem. Então, é a questão aqui, os gnósticos falando de como a gente se deixa levar. A gente se deixa ser usado pelo mundo, pelas tentações do mundo. E por isso que nessas jornadas espirituais sempre tem as tentações no deserto, a enfrentar os demônios no deserto. Esses demônios são os ladrões, em outras interpretações, né? E é curioso que a alma, aqui nesse texto, ela às vezes passa por violências, mas às vezes ela se engana, ela é seduzida pelo mundo, com presentes. E é isso que aparece no apócrifo de João, os arcontes
quando criam o Éden, é dito, né, eles falam que os frutos são doces, mas são veneno amargo. E eles criam presentes e seduções para manter Adão cativo e sempre obediente, né? Tem essa imagem dos presentes, do ouro de tolo, das falsidades, das riquezas desse mundo, das recompensas desse mundo, porque quando a gente está enxergando as recompensas do mundo e a felicidade no mundo, a gente está buscando no transitório aquilo que é eterno. Então a gente não está permitindo que a nossa alma acesse o pleroma. A gente ainda está se enganando com as imagens que nos distraem daqui, né? E tudo isso corrompe a alma. E tudo isso prende ela numa masmorra. E aí tem a imagem da caverna de Platão. A gente fica preso vendo essas sombras, achando que elas são a realidade. E a gente entra em briga, disputa de poder, disputa cargo, briga com a família, cria problemas, sofre, troca de casamento, muda de emprego e a gente está sempre sofrendo. A gente tem momentos de alegrias temporárias, tem, não estou dizendo que a vida é um grande sofrimento, mas a gente tem muitos momentos de sofrimento porque a gente está buscando, né, no lugar errado. Então a alma, ela vai sendo levada. E é essa sensação que o texto passa. É como se o texto estivesse nos chamando a atenção. Olha, essa prostituta é você. Você está se entregando a essas forças do mundo e eles estão te fazendo mal. Eles estão te traindo. Eles estão se fingindo serem fiéis, serem verdadeiros maridos, né? Mas não são. Você segue abandonada, segue sofrendo, segue insatisfeita. E esse é o grande desafio do mundo, né? Vocês não acham? A gente fala muito em... Tá na moda aí falar. Se encontrar o seu propósito no mundo. Né? E sempre falam com a boca cheia, assim. O seu propósito no mundo, né? Aí o pessoal fala, nunca é varrer a casa, né? O seu propósito é sempre ser famoso, rico, um grande influencer, sei lá, é sempre coisas que o ego gosta muito, né? São coisas muito grandiosas. Como se todo mundo fosse ser, sei lá, um Nelson Mandela, se todo mundo fosse ser alguém que precisa ter um grande feito no mundo para ser lembrado, porque o ego quer ser lembrado, né? Mas qual é o nosso propósito no mundo, se a gente pensar em termos gnósticos? Nosso propósito é encontrar nossa alma, é encontrar sabedoria, é despertar o amor do Cristo dentro de nós, não a crença em Jesus, o respeito por Jesus e o Cristo interior, né? Se a gente conseguir ser menos ignorante, já vai ser bom. A gente não precisa ter um grande propósito egóico no mundo, né? A gente, cada um com o seu temperamento, com o seu jeito, com o seu karma, com os méritos que consegue colher e plantar nessa vida, consegue ser mais virtuoso, ser mais equânime, se dar melhor com as pessoas, diminuir o sofrimento do mundo. Porque a alma do mundo, e aí é que o mito volta, né? A alma do mundo, ela é uma só. Os neoplatônicos também vão dizer isso. A alma do mundo é uma só. Dela surgem as almas individuais, mas nós não somos partes separadas do todo, nós somos parte do todo. Então, se a gente consegue, como propósito, melhorar a nossa vida, melhorar a dos outros, e desenvolver a virtude e contentamento, e um pouco de alegria na nossa vida, e diminuir um pouco o sofrimento do outro, a gente está melhorando a alma do mundo também. A Sofia, que precisa ser restituída ao pleroma, é todos nós. Não é só eu individualmente, você individualmente. É todos nós. E por isso que as tradições vão falar de karma coletivo, ou karma do mundo. Aí o pessoal agora na pandemia abusou disso, né? É o karma da pandemia, que está todo mundo vibrando negativamente. Mas tem um pouquinho de verdade nisso, mas também não é assim, né? Vamos tomar cuidado. Mas à medida que cada um de nós melhora nós mesmos, com compaixão a gente se torna tudo melhor. E aí é que a gente vê na tradição budista a ênfase em bodhicitta, ou lá no texto A Voz do Silêncio, né? Como que você pode ser feliz enquanto o outro sofre? Então, quando a gente percebe o sofrimento dessa alma que está sendo violentada no mundo e passada de mão em mão,
e procurando felicidade onde não tem, e terminando lá na sarjeta, machucada, traída, né? Quando a gente percebe que nós somos essa alma, se a gente consegue buscar um pouco de harmonia e trazer harmonia para os nossos próximos, a gente se torna parte do resgate da alma do mundo. A gente consegue elevar ela mais um passo em direção ao pleroma, porque é nós mesmos. Não sei, eu tô falando muito, mas eu leio esse texto e é isso que me vem. É a gente perceber o quanto isso é prático. É o quanto isso pode transformar a nossa vida. Eu vou ler só mais o próximo, para não ficar só esse, assim, e a Laia falando um monte. Então vamos ler o próximo, e aí a gente fecha para terça que vem. A alma, né, se tornou uma pobre viúva desolada, desamparada. E o que isso fala do nosso próprio desamparo, né? Em sua aflição, ela não tinha comida. Deles, ela não havia recolhido nada além de impurezas, quando se uniram a ela. Seus descendentes dos adúlteros são mudos, cegos e doentes. Eles são perturbados. Mas quando seu pai, que está acima, olhou para ela e a viu suspirando, sofrendo e em desgraça, e se arrependendo de sua prostituição, então ela começou a pedir ajuda a ele com todo o seu coração, dizendo: salve-me, meu pai. Olhe, eu lhe informarei, pois saí de minha casa e fugi dos aposentos de minha mulher. Restaura-me para ti. Quando ele a viu nesse estado, achou-a digna de sua misericórdia. Ela teve muitas aflições por ter abandonado a sua casa. Com relação à prostituição da alma, o Espírito Santo profetiza em diversos lugares. O profeta Jeremias disse, aqui é o texto citando o Velho Testamento, citando Jeremias: se um homem se divorciar de sua esposa e ela o deixar e levar outro homem, será que ela poderá alguma vez voltar para ele? Será que tal mulher não se contaminou totalmente? Você se prostituiu com muitos pastores e não voltou para mim, disse o Senhor. Levante seus olhos e veja onde você foi se prostituir. Pois você não estava sentado nas ruas sujando a terra com suas putas e seus vícios? E você levou muitos pastores para uma forma de tropeçar. Você foi desavergonhado com todos. Você não me chamou como companheiro, pai ou autor de sua virgindade. É um texto citando um texto do Velho Testamento, né? E aqui, se a gente lê com olhos literais, né? Ah, olha, é um texto de moral no casamento. Olha, não pode deixar o marido e depois voltar e achar que está tudo bem. Mas não é, gente, não é. Certamente não é. É a alma que saiu da casa de seu pai, e onde ela era pura, e ela vem para o mundo, e ela chega no mundo, né? E é o mundo do Yaldabaoth, o mundo dos arcontes. E as forças psíquicas e todas essas paixões e kleshas e vícios que vão impregnando a gente. E por isso o trabalho alquímico é o trabalho de purificação, não no sentido moralista, mas no trabalho de limpeza, de tirar o pó do espelho, de lapidar o diamante, de tirar aquilo que não nos pertence, né? Então a pergunta é: quem se contaminou consegue voltar? É isso que o texto está dizendo. Consegue, porque essa é a jornada, né? A gente estava sentado nas ruas e tropeçando, desavergonhado. Lá no texto Trovão a Mente Perfeita, tem uma hora que o poema fala: eu sou a que não tem vergonha e a que tem muitas vergonhas. É disso que está falando, dessa jornada da alma. Também está escrito no profeta Oséias: venha, vá perante a lei com sua mãe, pois ela não deve ser minha esposa, nem eu seu marido. Tirarei sua prostituição de minha presença e seu adultério de entre seus seios. Vou fazê-la nua como no dia em que nasceu, e desolada como uma terra sem água. Farei com que ela fique sem filhos e deseje ter filhos. Não terei piedade de seus filhos, pois eles são filhos da prostituição, tendo sua mãe prostituída e envergonhado seus filhos.
Ela disse, eu serei uma prostituta para meus amantes. Eles me deram meu pão, água, roupas, vinho, azeite e tudo o que eu precisava. Olhe, eu os calarei para que ela não possa perseguir seus adúlteros. Quando ela os procurar e não os encontrar, dirá, voltarei para meu ex-marido, pois naquela época eu era mais feliz do que agora. Duas coisas que me chamam a atenção, aqui voltando uma, é essa ideia de que os descendentes dos adúlteros, né? Vejam, a gente tem que relevar um pouco a linguagem da época. É a linguagem judaica de um mundo de 2000 anos atrás. Mas o que ele está dizendo para a gente? Né? Vamos tentar passar um pouco a dificuldade dessa linguagem que é para a gente no século XXI. Veja, os descendentes que a alma gera quando contaminada pelos arcontes, né? Os descendentes dos adultos, são descendências mudas, cegas, doentes, perturbadas. Quer dizer que as nossas ações, estou interpretando, mas as nossas ações, as consequências das nossas ações no mundo, quando são feitas a partir de contaminações mentais, quando nosso ímpeto, a nossa ação verbal, a nossa ação física, ela é contaminada por um vício, por um desejo egoísta, por raiva, por inveja, por ciúme, por ganância, por mesquinhez, essas ações serão frutos defeituosos, serão filhos perturbados, gerarão karmas que trarão infelicidade. Porque tudo que é meu filho é tudo aquilo que é fruto da minha ação. E se a minha ação é contaminada pelos arcontes, esses meus filhos são filhos do adultério. Esse é o jeito que o texto está colocando, né? E por isso, aqui na passagem seguinte, depois de tudo isso, a alma fala assim, mas eles me deram pão, me deram roupa, me deram vinho, me deram azeite, tudo que eu precisava. E essa é a sensação que a gente tem no mundo, né? A gente tem uma sensação prazerosa e, nossa, eu quero repetir ela muitas vezes. A gente conhece uma pessoa, idealiza ela, nossa, é o meu príncipe encantado, é a mulher da minha vida, isso vai me fazer feliz. E aí depois vem a dor de cabeça. Então, a gente idealiza as coisas a partir das sensações físicas. A gente quer repetir aquelas coisas que trazem prazer, porque o prazer existe, né? O corpo físico, ele dá sensações agradáveis e desagradáveis. Esse não é o problema. O problema é que a gente se coloca à mercê dessas sensações. A gente permite que essas sensações comandem a nossa vida, que os nossos desejos comandem a nossa felicidade, a nossa busca por felicidade. E uma hora vai cair a ficha que não dá bom. Vai sempre dar ruim uma hora, porque não está baseado na plenitude, na verdade, naquilo que é real. E aí a gente quer voltar para o ex-marido, porque naquela época a gente era mais feliz. É a alma falando. Não está falando de casamento de ninguém aqui. Novamente em Ezequiel ele disse, aconteceu que depois de muita depravação, o Senhor disse, você construiu um bordel e fez de si um belo lugar nas ruas. É tipo assim, a alma se desgraçou nesse mundo sensível, né? Você foi namorar com as sombras e esqueceu do mundo real. Você construiu bordéis em cada beco e desperdiçou a sua beleza. A beleza é um tema platônico, o belo no mundo. Abriu suas pernas em cada beco e multiplicou seus atos de prostituição. Você foi uma prostituta para os filhos do Egito, aqueles que são seus vizinhos, homens de grande carne. Filho do Egito, na linguagem gnóstica, é os filhos da Terra Negra. Terra Negra é o aspecto mais materialista, não tem nada a ver com o país Egito ou com a tradição mistérica egípcia, tá? Quando eles colocam assim, também tem a ver com o êxodo judaico, né? A prisão no Egito, escravos no Egito. Então, o Egito, nesses textos, simboliza aqueles homens materialistas que aprisionam as nossas almas, né? Tanto que o texto continua, no exegese da alma. Mas o que significa os filhos do Egito, homens de grande carne? Ele está deixando claro que não é uma interpretação literal. Ele está interpretando.
senão o domínio da carne e o reino perceptível e os assuntos da terra pelos quais a alma está contaminada aqui, recebendo deles pão, assim como vinho, azeite e roupas, e outros disparates externos em torno do corpo, as coisas que ela acha que precisa. Olha a sacada do texto. Por isso que o Jung falou que os gnósticos eram os grandes psicólogos. Eles estão dizendo, olha, a gente acha que precisa dessas coisas todas desse mundo. A gente acha que precisa, né, do casamento perfeito, da foto, do buquê, do carro, da experiência, da viagem, da roupa, da foto do Instagram. Eu não sei, eu estou muito materialista aqui tentando, mas a gente acha que a gente precisa dessas coisas. E aí a gente se engana, porque a gente fica buscando, 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 onde não há fonte de felicidade. E essa é a grande ignorância, a grande sacada dos gnósticos. É a gente perceber que essa prisão da carne que eles falam não é o estar no mundo tendo sensações, mas é a gente achar que esse mundo que vai suprir as necessidades da nossa alma. Mas quanto a essa prostituição, os mensageiros do Salvador comandaram: guarde e purifique-se contra ela. E não apenas a prostituição do corpo, mas especialmente da alma. Não é um texto moralista, é um texto falando da alma. É por isso que os mensageiros escrevem às igrejas de Deus para que tal prostituição não possa continuar aqui. Contudo, a maior luta é a prostituição da alma. Dela vem a prostituição do corpo. Assim, Paulo, escrevendo para os coríntios, disse: escrevi em minha carta, não se associem com prostitutas, ou seja, não as prostitutas do mundo, ou os gananciosos, ou os ladrões, ou os adoradores de ídolos. Desde então você teria que deixar o mundo. Aqui ele está falando espiritualmente. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, como ele disse, mas contra os governantes desse mundo, dessa escuridão e os espíritos do mal. Eu achei muito. Eu vou parar nesse slide aqui, mas eu achei ele muito bom para fechar hoje, porque a gente vê que o texto Exegese da Alma, quem quer que tenha escrito ou copiado ele, está interpretando, está mostrando que tem uma linha interpretativa aqui, está citando Paulo. Então, a gente tem um texto na Nag Hammadi citando Paulo, o que é curioso, para quem vê um lado gnóstico do Paulo. E aí a gente vê que tudo isso que possivelmente tudo isso que a gente aprendeu na igreja, como moralismo, a moral cristã e tal, é uma linguagem que pode muito bem ser apenas simbólica. Talvez literal também, né? A gente está no mundo, mas eles estão falando da prostituição da alma. Eles não estão dizendo que Paulo falou para os discípulos não andarem com prostitutas na rua. Não é isso. Da mesma forma que Madalena não era, né? Quem é que anda com prostituta? Quem faz conchavo com político, quem é puxa-saco, quem sonega imposto, quem faz rachadinha, quem pisa nos outros, quem desvia a verba para ganhar em cima, quem comete coisas erradas, não necessariamente crimes, mas para ser adorado, idolatrado, quem quer se mostrar sendo o que não é, quem cria uma persona virtual para lucrar falando frases manjadas, enganar os outros e às vezes tirar dinheiro de até quem não tem, está desesperado psicologicamente, violentar as pessoas psicologicamente, usar gatilhos de falta que as pessoas têm, né? Tudo isso é se prostituir. Não se trata da prostituição sexual aqui no texto. É da alma que se corrompe com as coisas mesquinhas e viciosas desse mundo e se contamina cada vez mais em direção a um karma negativo, a umas trevas e fica cada vez mais longe do Cristo interior. Então ela vai se sujando. Não porque, eu sou suja, mas porque a gente vai se contaminando.
Então, a alma que se arrepende, e aqui está o arrependimento cristão, não é? Ai, eu vou me chicotear e confessar lá no padre, ele vai saber tudo da minha vida e depois vai usar isso para me manipular, né? Porque é isso que acontecia. Né? Não é para a gente se autoculpar ou se violentar psicologicamente, né? É para a gente perceber que a gente está errando, parar de fazer a má ação, começar a fazer uma ação mais virtuosa, buscar a luz, se arrepender e buscar o Cristo e assim conseguir se libertar disso. Porque é do nosso próprio interesse. Se libertar de tudo isso nos faz mais felizes e torna o mundo que a gente vive melhor. Então, não tem nada de ruim, mas é uma luta. Então, o Paulo vai falar, não é a luta não é contra a carne e o sangue, porque os gnósticos vão ser acusados sempre de ser contra o mundo material, contra a carne, mas contra os poderes de escuridão que são os arcontes, e trabalham aqui na carne, né? Se a gente está livre disso, eles não nos dominam. Eu posso estar aqui no mundo e não estar sendo influenciada pelos arcontes. Então é isso, pessoal. Vamos parar aqui. A gente. Bom, pessoal, estouramos o tempo, mas foi um prazer ficar aqui conversando com vocês. Muito bom. Obrigada.